Um grupo de alunos malvados praticam bullying com um grupo de estudantes isolados. Mas eles mal sabiam que os humilhados eram gênios do mal que tinham o maior plano de vingança já visto. Qual que era o plano? O que aconteceu com os alunos? Calma que o final desse filme vai te surpreender. Uma misteriosa e machucada garota encapuzada entra em uma lanchonete. Ela caminha até o balcão e faz um pedido. A atendente anota tudo o que ela pede, mas quando ela repara no rosto da cliente, ela se assusta. Ela observa a cara da mulher, desvia o rosto para a mão dela e pega o dinheiro. O problema é que na mão dela faltavam 2 dedos. A menina se senta na mesa, mas ela sente que os olhares estão seguindo ela e olhando seu rosto. A menina surta e não aguenta os olhares. Então ela se levanta, grita com todos e sai. Pare de olhar pra mim! O maluco é brabo. Em uma escola, o popular Bradley tá atrasado. Ele chega na sala de aula, pula por cima da carteira e se senta atrás do tímido e estudioso Harvey. Bradley começa a intimidar e provocar Harvey. Então o professor repara e repreende ele. Ele manda o valentão se sentar em outra carteira e basicamente ele vai ter que trocar de lugar com Bernard. O problema é que esse menino é um dos amigos de Bradley, então Harvey não tinha se livrado dos abusos. Em outra parte da escola, as patricinhas populares Heather, Kelly e Bridget estão andando pelo corredor indo até outra aluna, a isolada Emily. As 3 cercam Emily e começam a mexer com a menina. Ela questiona as 3 sobre o porquê delas serem tão chatas e elas dizem que só são honestas. Emily se sente ofendida pelas 3, então esbarra nelas e vai embora. Em uma casa isolada, o trabalhador Dane está pela floresta local e tá vendo se existem muitas armadilhas para ursos no gramado. O veterano de guerra Parker, que mora perto da casa isolada, se aproxima e fala com Dane. Ele pergunta sobre o tio dele, o Erclay. Dane diz que o Erclay já não estava mais entre eles e que deixou a casa como herança para ele. Parker sente muito pela partida do homem. Ele dá suas condolências a Dane e diz que se ele precisar, ele vai ajudar. Na noite, Emily tá no escuro no seu quarto. Ela tá conversando com outro aluno que sofre bullying, o Harvey, de mais cedo. Ela comenta com ele que estava assistindo um filme que ele recomendou. Ela diz que o filme é horrível e podre, e foi por isso que ela gostou. Tá bom. No outro dia, todos os isolados e vítimas do bullying se reuniram no recreio. Na mesa ao lado tava Bradley, Heather e outros babacas. Eles jogam uma caixa de leite na mesa dos isolados e sujam todos eles. Mas o engraçado é que na mesa das vítimas eles estavam conversando sobre seus planos de vingança e se unindo contra esse mal maior. Harvey pega a caixa de leite e vai até a mesa dos babacas e coloca ela na frente de Bernard, que continua provocando e zoando ele, e todo o resto acha engraçado e começa a rir. Harvey volta envergonhado e em silêncio para a mesa de seus aliados. Curtis, o engraçado e gentil, chega na mesa dos isolados e diz que mais tarde ele vai participar de uma sessão de fotos. Ele é bem simpático e convida a todos a participarem. E pela primeira vez, Harvey, Emily e os outros parecem animados. Curtis pergunta a Harvey se ele pode levar sua câmera, porque assim poderia ficar fotografando e filmando dos bastidores. O menino então concorda com a proposta. Assim que Curtis sai, todos na mesa concordam que ele é gente fina, então não vai ser envolvido na vingança. Heather tá se arrumando em seu quarto, então suas amigas leem um SMS e descobrem que Kelly tá saindo com Tommy, um aluno que tá namorando com outra aluna. Quando as meninas perguntam pra Heather sobre isso, ela diz pra deixarem quieto e em segredo. A sessão de fotos está sendo organizada nos bastidores. Bradley e Bernard encontram Harvey, que tá configurando sua câmera. Os valentões vão pra cima dele e tomam sua câmera, quebrando ela sem nem pensar 2 vezes. Dane entra no banheiro na mesma hora e tenta falar com os 2 valentões, mas ele também começa a ser zoado pelos 2. Então Bradley e Bernard falam pra eles que eles fazem toda essa maldade por um motivo. Eles não podem se defender ou contra-atacar, então é fácil mexer com eles e acabar com os 2 e com os outros. Dane coloca a mão no ombro de Harvey e conforta ele, dizendo que a hora de Bradley e Bernard vai chegar. Na aula do outro dia, Harvey se desculpa com Curtis por não conseguir filmar o que prometeu pra ele, porque sua câmera tinha sido quebrada. Curtis diz que estava tudo bem, porque a culpa não era deles. Kurt vai na direção de Bradley e enfrenta ele. Ele tenta intimidá-lo, dizendo para deixar Harvey em paz. Bradley não gosta e a briga começa. Na casa de Dane, seus pais estão brigando muito. Enquanto ouve, ele pega uma pistola e coloca na própria cabeça. Ele até pensa em disparar e quase dispara, mas ele solta o gatilho.
e fica determinado a não sentir mais medo. Na casa de Ravi, ele se senta na mesa e dá pra ver que ele e a família são distantes, sem conversa ou conforto. Na casa do isolado Jack, o pai dele tá arrumando o carro. Essa peça que você queria? Jack diz pra ele que tá saindo, mas o pai não liga. O menino foi se encontrar com Danny pra algo nada bom. Já é noite, e todas as vítimas de bullying estão reunidas e organizando equipamentos, como rifles e outras coisas perigosas. Todos estão juntos e conversando sobre suas vidas nas escolas e com as próprias famílias. Eles dizem como é tudo tão conturbado, mas eles estão felizes, porque todos os problemas vão chegar a um fim. Eles estão na casa isolada de Danny, estão rezando e pedindo um sinal de Deus caso fosse necessário que eles parassem com aquela loucura, mas nada acontece. Então eles decidem continuar. Eles se preparam, se arrumam e vão chegando na festa fantasia que os outros alunos estavam organizando. Eles estão animados para pôr o plano em ação. Kurt chega e Ravi diz que vai avisar ele, mas Danny não deixa e manda Ravi ficar. O plano começa com eles colocando alguma droga na tigela de refresco. Venha tomar um refresco para refrescar o calor! Então todos que beberem vão dormir, um a um caindo no sono. Os isolados, que agora são os atacantes da história, vão recolhendo todos os pertences dos que dormiram e trocam suas fantasias para fantasias macabras. Todos estão acorrentados, então Danny ativa uma frequência com um som agudo que acorda todos que dormiram. Eles despertam confusos e perdidos e se perguntam o que está acontecendo. Então, um anúncio é feito. A voz diz que o objetivo do grupo é fazer eles terem um fim pior que a própria morte. E essa era a punição por terem feito bullying por tantos e tantos anos. Miles é um aluno engraçadinho, então ele tenta tirar uma com os Vingadores. Então um dos fantasiados vai até ele e usa uma pistola de abate de gado bem no joelho dele. E olha, deve ter machucado muito. Depois da gracinha, Miles é levado e é isolado em um depósito. O medo entre os alunos aumenta e Danny continua falando. Ele persiste provocando todos, para conseguirem entender o quão perigosa era a situação de todo mundo. Danny pergunta se alguns deles queriam ir embora. Então Tommy, na mesma hora, fala que quer ir junto com a sua namorada, a corna da Nadia. Mas Danny nega e fala que só Tommy vai. Ele passa pelos Vingadores e diz que vai buscar Nadia e trazer ajuda. Quando Tommy jura todo esse amor para Nadia, Danny desmente e fala que ele estava traindo ela com Heather. Fora da casa, Tommy estava correndo pela floresta e até acha que estava tudo bem, mas olha, não estava não. Ele é perseguido pelos Vingadores que estão em motos. Para piorar, ele é capturado por uma armadilha de urso. Assim que ele cai, ele é levado de volta. Bradley, que era o machão, vira menininho. Ele fica desesperado e chora, dizendo que todos os Vingadores vão pro inferno. Danny responde dizendo que aquele é o inferno e que Bradley tá nele. Danny manda Jack tocar seu banjo como um entretenimento pra todo mundo. Ravi resolve dar guloseimas pra todos. Ele vai até Bernard, que começa a xingá-lo, mas ele não admite isso. Ele perfura o ombro de Bernard e vira uma garrafa com um líquido estranho nele. Como resultado, Bernard começa a passar muito mal. Ravi tá andando entre os capturados, então ele joga a chave das correntes para Curtis. Danny fala para todos o que aconteceu com Bernard, que ele tá paralisado. Ele não pode se mexer ou falar, mas ele vai sentir tudo o que fizerem com ele. Emily é a primeira. Ela vai lentamente enfiando várias agulhas no corpo de Bernard. Todas as agulhas vão entrando no peito dele e ele vai ficando cada vez mais mal. O corpo de Bernard é recolhido e jogado no depósito ao lado dos outros. Um dos mascarados, o cruel Andy, tá com um machado procurando sua vítima. Na mesma hora, Curtis consegue se libertar das correntes e começa a fugir. Danny tenta atirar nele, mas Ravi para o menino antes dele acertá-lo. Ravi consegue ser até mais forte que Danny e até tira a máscara para falar que Curtis nunca fez mal para eles. Pelo contrário, até ajudou e tentou se enturmar. Mas Danny ignora o que Ravi diz e apunhala ele no peito. Então o menino não resiste. Andy se choca e Emily corre para tentar socorrer Ravi, mas não tinha o que fazer para salvá-lo. Danny usa Ravi como exemplo e grita que todos estavam sujeitos a sofrer as consequências das suas ações. Curtis corre para a floresta e consegue achar a polícia. Ele fala pro policial tudo o que estava acontecendo
e pede ajuda, mas o policial é acertado por um dos Vingadores que seguiram ele. Kurt se assusta e imediatamente pega a pistola do policial. Ele sai correndo, mas Andy e Jack estão encarregados de pegá-lo. Emily tá ao lado do corpo de Ravi em um quarto. Jack entra no mesmo cômodo e Emily fala que Danny não poderia ter punido o menino assim. Jack responde dizendo que eles precisam terminar o que começaram. A menina tava de luto, mas falou em torturar, ela já se anima. Ela prendeu Heather em uma cadeira e tá passando um produto químico. Danny explica que a química corrói lentamente o rosto da menina. Ele fala como o processo é doloroso, mas ele é interrompido por Andy, que fala sobre o policial e sobre Curtis. Bradley fala que Danny tá sendo um covarde por se esconder atrás de uma máscara, então ele se aproxima e até confirma o que Bradley diz. Danny fala que ele é um monstro que todos ali criaram através do bullying. O valentão desafia Danny a tirar a máscara, então ele tira e revela sua identidade. Ele diz que ia viver a vida inteira dele na escuridão, mas o valentão motivou ele a se rebelar. Curtis vai até a casa de Parker e tá crente que vai receber ajuda, mas o velho veterano simplesmente pega seu rifle e dá uma coronhada que apaga o menino. Curtis tá com muito azar. Deve ter derrubado uns 10 espelhos em sequência como se fosse dominó. Emily se aproxima de Bradley porque ele vai ser sua próxima vítima. O menino se desespera, mas Bridget fala pra ele não dar o gosto do desespero pra eles. Dane-se, né? Porque Bradley continua em desespero, e Bridget, que tá bancando a corajosa, fala que sabe que é a Emily por trás da máscara. Então a menina e todos os outros tiram ela. Bridget fala com Emily e pede desculpas por tudo que ela fez. Emily diz que vai desculpar ela se Bradley cortar os dedos de Bridget. E o Valentinho tá desesperado. E as ameaças fazem ele continuar e arrancar os dedos de Bridget na faca. Os Vingadores se divertem e Danny confirma que Bradley machucaria qualquer um pra se salvar. Emily fala pra Bridget que pra ela se salvar, ela vai precisar causar a mesma dor em outra pessoa. E Bridget concorda em fazer. Curtis acorda na casa de Parker, mas ele tá amarrado. O velho veterano diz que ele mesmo vai investigar a casa de Danny. Um veterano de guerra contra um monte de adolescentes vingativos. O que pode dar errado? Agora inverteu. Bradley tá sentado e preso na cadeira, e Bridget tá com a lâmina para arrancar os dedos dele. Ela fraqueja e hesita em cortar os dedos do menino. Então, para pressionar ela, Emily pega um pouco de composto corrosivo e passa em metade do rosto dela. A menina diz que se Bridget cortar os dedos, ela vai remover o produto antes que o estrago comece. Bridget prepara o cortador, mas ela não consegue. Então Emily diz que ela vai sofrer as consequências. Parker caminha pela floresta para chegar na casa de Danny, mas ele é capturado por uma armadilha que perfura gravemente as suas coxas. Um dos Vingadores rende Parker, e na casa Curtis conseguiu se soltar e falar com a polícia. Na floresta, de alguma forma, Parker conseguiu derrubar e derrotar o Vingador. Enquanto a confusão lá acontece, Bridget está com o rosto todo devastado pela corrosão. Ela rasteja no chão ao lado dos outros acorrentados. Bradley ainda está preso na cadeira, e Danny fala que não importa o que ele pense e faça, ele ainda não consegue se satisfazer com o sofrimento de todos, mas parece que ele finalmente achou uma punição boa. Ele saca uma faca e acerta a medula espinhal de Bradley. O ataque acaba paralisando ele e deixando-o paraplégico. Na floresta, Parker está escondido. Um dos revoltados se aproxima de um dos corpos. Ele anda mais um pouco e acha Parker, que se finge de morto. Então o velho ataca e ele derruba o Vingador. Parker já finalizou 2. Danny ainda tá falando e falando muito. Enquanto ele seleciona uma próxima vítima, Parker tá encostado em uma árvore. Curtis corre e vai socorrê-lo, mas Parker diz que ele tá bem e que o menino deve salvar os outros. Na casa, Andy e Jack estão puxando a língua de Rick pra fora e estão prontos para cortá-la, mas Curtis aparece e rende Danny com uma pistola. Danny fala que não tem nenhum problema com Curtis e ele precisa ir embora. O menino fala que considerou Danny como um amigo por muito tempo, mas ele não poderia deixá-lo continuar com aquela insanidade. Quando Andy vai cortar a língua de Rick, Curtis dispara e derruba ele, mas Danny aproveita e acerta o menino no ombro. Quando ele vai acabar com Curtis de uma vez por todas, Emily acerta ele. Jack se aproxima de Emily depois que ela finalizou ele, mas ele mostra que concordou com a atitude da menina e conforta ela. Emily fala com Kelly e diz que só queria se enturmar com elas, então quando ela dá as costas, Jack acerta ela na cabeça. E vocês perceberam que o lado que mais queria se vingar é o lado que tá tendo mais baixa, né? Que
Que doideira. A polícia finalmente entra na casa e acha Jack armado. Ele diz que os outros Vingadores estão na floresta. Jack então acerta a si mesmo. No fim, uma repórter televisiva fala sobre os acontecimentos e do incidente entre os alunos. Kurt está bem, Kelly está traumatizada e decide atentar contra a própria vida. A garota do começo é Bridget. E assim, o filme acaba. A distribuidora do filme foi a After Dark Films, que só trabalha com filmes de terror, suspense e gêneros semelhantes. Calma porque o vídeo não acabou. Chega de vingança e bullying, né? Bora pra melhor parte. Fiquem com o making of. Até mais. No outro dia, todos os estão rezando e pedindo um sinal de Deus caso... Ele manda Jack tomar não. Curtis corre pra mas o valentão... Parker caminha pela floresta... Quando ele vai acabar com Curtis de uma vez por todas, ele é... N? Quem é N? Gente, filme muito louco, né? Sabe o que é mais louco? Esses filmes aqui, ó. Assiste aí.